livre acesso a Ele. Outra vez
Evangelho de Lucas, capítulo 19. Versículos 9 e versículo 10. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Conforme nós estamos desafiando os irmãos a cada semana, estamos orando ao Senhor todos os cultos pela salvação das pessoas que fazem parte da nossa casa. Nós estamos sempre lembrando os irmãos. A nossa casa podemos expandi-la de diversas formas. A nossa casa, nós temos a nossa casa igreja. Quantos que congregam, quantos que já foram batizados até, mas que por alguma razão ainda não teve um real encontro com Jesus. Tanto é que as suas atitudes comprovam isso. Mostramos a semana passada, que os frutos comprovam isso nas nossas vidas. Nossa casa, nós pensamos também na nossa família. Quantos na nossa casa que ainda não tiveram esse encontro salvador com Jesus Cristo? Pensamos também na nossa casa, nos nossos vizinhos, aqueles que fazem parte do nosso grupo mais próximo. Semana passada a gente lembrou isso aos irmãos, que nós aprendemos muito tempo, que os nossos parentes mais próximos são os nossos vizinhos, não é isso? Eles fazem parte, de certa forma, do nosso grupo familiar, estão sempre mais perto de nós. Nossa casa também, nós podemos identificar ali os nossos próprios colegas de trabalho. Dependendo do horário de serviço de muitas pessoas, elas passam mais tempo com os colegas de trabalho do que com os da família. Ou seja, nós temos uma série de relacionamentos que nós temos, de pessoas com que nós convivemos, que nós podemos fazer delas vínculos familiares, que nós podemos identificá-los como nossa casa. E aqui nós temos Jesus dizendo para Zaqueu que ele estaria indo até a casa dele, porque o Filho do Homem veio buscar o que havia perdido, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o Senhor diz: hoje veio salvação também para esta casa. Então nós temos sempre pedido a você para que você pense em alguém que você quer ver salvo. Na sua casa, você pode pensar no nome de alguém desta casa, sendo alguém da própria igreja, que não tem comprovadamente testificado de Jesus Cristo na sua vida. Você pode pensar sobre alguém lá da sua casa também, alguém lá do seu vizinho, do seu colega de trabalho, e traz à sua memória o nome desta pessoa, para nós orarmos juntos com ele, nós apresentarmos este nome ao Senhor. Nós temos sempre colocado diante do Senhor aquele desafio de orarmos juntos.
Senhor nos chama a entender que a oração, ela pode ser feita individualmente, mas Jesus nos ensina a orarmos pelo menos com duas pessoas, e quando nós concordarmos a respeito disso entre nós, o Senhor estaria nos ouvindo dessa forma, especificamente concordância dos céus, não é isso? Eu quero que de 2 em 2, só 2 em 2, é 3, muda de lugar aí, mas 2 em 2, a única exceção, já sabe qual que é, né? É a exceção do Danilo, né? Só essa exceção. Se tiver mais, 2 em 2, se tiver 3 pessoas aí, adultos, aí sim a gente pode até permitir, mas só se houver uma impossibilidade total. Muito bem. Só às vezes, né? Então vamos lá, traz a sua memória agora o nome dessa pessoa que você quer que o Senhor possa chegar à casa dela agora, chegar aqui na casa dela, fazer o que fez na casa de Zaqueu. Eu posso dizer, hoje veio salvação também nessa casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar, porque se havia perdido, e veio buscar e salvar, é a tal pessoa. Pensa no nome dessa pessoa que Jesus veio buscar e salvar nessa noite. Vamos orar por ela. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora buscar e salvar essa pessoa que está na mente desse teu servo nessa noite, Pai. Que agora, Deus, onde essa pessoa estiver, não importa onde ela esteja, o Senhor conhece essa pessoa que está na mente do teu filho nessa noite, Pai. O Senhor conhece, Deus, essa pessoa que o Senhor quer ir à casa dela, assim como o Senhor desejou ir à casa de Zaqueu para ali transformar a vida dele, fazer morada naquela casa. Deus, que agora o Senhor possa ir a essa casa, a qual o Senhor é convidado agora pelos teus servos para ir ali onde essa pessoa está, ou quando ela é lembrada agora, quando o nome dela é colocado diante do Senhor nesse ato espiritual de concordância, Deus. Estamos unidos nesse ato de fé, em concordância diante do Senhor, porque o Senhor está aqui no nosso meio, Pai. O Senhor está ouvindo a nossa oração, que a nossa oração possa ser atendida pelo Senhor, para que essa pessoa cujo nome agora é colocado diante do Senhor, o Senhor está recebendo esta oração dos teus filhos, que nesse momento essa pessoa seja alcançada pelo Senhor, seja tocada pelo Senhor, seja transformada pelo Senhor, que ela sinta nesse momento esse toque do teu Espírito Santo transformando o coração dela, Pai, que ela sinta essa presença de Jesus invadindo a sua mente, o seu pensamento, o seu coração, enchendo o seu ser, transformando a sua vida, fazendo com que ela seja completamente mudada, para que ela sinta no coração o desejo de entregar a vida totalmente a Jesus, como Zaqueu fez, como cada um de nós tem feito, como tantas pessoas têm feito todos os dias, em todos os lugares, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor seja glorificado através do teu nome agora, na vida dessa pessoa, onde quer que ela esteja agora, o Senhor possa abençoá-la e transformar esse coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe. Pode estar no seu lugar. Meus queridos irmãos, diante do cenário que nós estamos vivendo atualmente, seja um cenário social, econômico, religioso, político, creio que Deus está nos desafiando, nos despertando para mostrar a cada um de nós o nosso real papel como igreja e o nosso real papel como indivíduos nesta sociedade, para que nós
possamos também compreender, meus queridos, que o nosso reino, ele precisa ser vivenciado no aqui, no agora, e sermos parte mesmo nesse processo de mudança que o Senhor quer fazer na nossa vida, no hoje, no agora. Sabe por quê, meus queridos? Às vezes nós ficamos, somos muito saudosistas. Às vezes a gente fica tão parado no tempo, pensando no que nós fomos, no que nós fizemos, no que nós éramos, no que nós fomos, e que vivemos dessa forma em um passado que nós sabemos que não tem como voltar, em época nenhuma o passado voltou. Passado, o próprio nome já identifica que ele não vai voltar, é passado. Nós precisamos entender que para cada geração o Senhor nos chama a fazer mudança naquele momento que nós estamos vivendo, naquela geração onde nós estamos vivendo. Para isso Deus nos levanta para fazer mudanças no tempo que nós vivemos, porque às vezes nós ficamos parados nesse saudosismo do que nós fomos, e só lembrando daquilo que nós fomos, e por causa disso a nossa vida paralisa e nós não fazemos nada. Nós ficamos tão presos àquilo que nós fomos, e às vezes frustrados porque nós não conseguimos ser o que nós fomos, e nós não fazemos mais nada. A nossa vida é completamente estagnada por causa disso. Então nós precisamos compreender que o passado ele já foi, e que o tempo de fazer mudanças é hoje, senão daqui a pouco nós não temos futuro. Ficar tão preso ao passado que o presente passa e a gente não tem futuro. Então nós temos que entender que o Senhor já preparou para esse tempo de ação para nós, nesses tempos de mudanças que nós estamos vivendo nele. Mas para isso nós precisamos compreender a nossa responsabilidade individual como cristãos, a nossa responsabilidade coletiva como igreja, de sermos sal e sermos luz nesse processo de mudanças. Vejam, quando nós pensamos em sal e luz, nós pensamos em tempero e pensamos numa boa iluminação. São duas coisas tão preciosas. Uma alimentação bem temperada e um espaço bem iluminado. São duas coisas que fazem uma diferença muito grande na nossa vida todos os dias. Então, quando nós trazemos isso então para o contexto da nossa vida espiritual, então para que isso se torne prática na nossa vida e nós possamos então avançar na nossa jornada de fazermos essa diferença como sal e como luz, nós precisamos então crescer, e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, durante essas semanas, nós estamos todas as semanas trazendo para os irmãos algumas coisas que eram hábitos na vida de Jesus. Nós trouxemos alguns, por exemplo, o hábito de Jesus de confiar no Pai. Falamos sobre o hábito de Jesus de orar. Na semana passada, sobre o hábito de Jesus de servir. Tem muitos outros que a gente tem uma série aí para a gente falar sobre eles. Não sei até quando a gente vai falar. Temos já pronto a quantidade deles, não sabemos
Até onde Deus vai nos dirigir para falar sobre eles? Pode ser algum momento a gente pare sobre eles, falar sobre eles também. Entramos numa outra série que a gente já tem pronta também. Mas hoje a gente vai falar sobre esse hábito de crescer na graça do conhecimento. Mas nós temos tantas coisas para aprender, meus irmãos, com Jesus. Temos, por exemplo, gratidão, generosidade, como plantar, como colher, de alimentar da palavra de Deus, de perdoar, tantos outros mais. São hábitos que nós precisamos aprender a cultivá-los. Agora, trazendo para a nossa realidade própria, existem alguns hábitos que nós precisamos aprender pessoalmente a abrir mão deles. Isso aqui não estou falando com referência aos hábitos de Jesus, não, nossos hábitos. Tem alguns hábitos que nós temos, nós precisamos aprender a abrir mão deles. E esse aqui não precisamos nem pegar exemplos com Jesus que nós não vamos encontrar nele. Aqueles hábitos que nós temos, deixa eu dar alguns exemplos deles. Aqueles hábitos de nós acharmos que nós somos melhores que os outros. Conhece alguém assim? Conhece? Esse é perigo, né? E é um problemão na nossa vida quando a gente faz isso. Tem um outro hábito que, com certeza, na vida de Jesus não existia, né? Porque na época dele não tinha isso, né? Aquele hábito de ficar especulando a vida dos outros através das redes sociais. Tem alguém que faz isso aqui? Muito bom. Né? Tem gente que outro tempo da graça, né? Ela levanta, antes dela orar, agradecendo a Deus pela noite que ela teve, a primeira coisa que ela faz, deixa eu dar uma olhada ali no Instagram, no Facebook, no Twitter e não sei o que mais, né? O que está falando ali, né? Vai lá e olha o que aconteceu lá e dá notícia de tudo o que aconteceu, sabe, da vida de todo mundo, de tudo que aconteceu no dia a dia. Mas não conhecem nada de Jesus na vida delas. Sabe da vida de todo mundo, mas não sabe da vida de Jesus. Que triste isso, né? Então, são hábitos que são muito nocivos na vida das pessoas, meus queridos, que nós precisamos ter cuidado com eles. Precisamos aprender a parar de ficar especulando assim a vida dos outros, né? Precisamos aprender a saber mais da nossa vida diante do Senhor, né? Eu tenho outras aqui que eu não vou nem citar aqui, não, porque vai ficar bem complicado, né? Mas veja lá, meus irmãos, nós precisamos aprender que precisamos alcançar um pouco mais de maturidade na nossa vida, para que a gente possa crescer um pouco mais. Seria bom a gente visualizar, se tivesse aqui para te exemplificar, mas não tem. Uma escada. Se nós colocarmos uma escada aqui, não precisa colocar muitos degraus, não. Uma escada de 4 ou 5 degraus. Você olhar para uma escada aqui, nessa escada, projeta na sua mente uma pequena escada de 4 ou 5 degraus. No processo de maturidade, qual daqueles degraus você está? O processo da maturidade espiritual, de crescimento na maturidade espiritual, qual degrau você se encontra? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ou você está no degrau negativo? -1, -2, -3, se isso é possível. Qual deles você se encontra? Precisamos aprender a fazermos uma autocrítica para que a gente possa, então, crescer na graça e no conhecimento. Porque, meus queridos, para que a gente possa crescer em alguma coisa, primeiro nós precisamos ter a graça e ter pelo menos um pouquinho do conhecimento para que a gente possa crescer. Porque se não tiver, como a gente crescer nele. O problema é exatamente esse, porque às vezes nós estamos dentro da igreja há muito tempo, mas não sabemos o que é graça e não temos nenhuma pequena dose de conhecimento de Jesus.
Jesus, o crente não cresce. Então é isso que a gente quer aprender hoje com Jesus. Aprender um pouquinho, uma dose muito pequenininha, muito pequena mesmo, do que é graça, do que é conhecimento, porque não dá para a gente mostrar isso tudo para os irmãos hoje, mas vamos dar só uma pincelada bem pequenininha sobre o que é isso. Eu quero trazer isso para os irmãos, baseado primeiro no texto de Mateus capítulo 11, 28 a 30. É um texto que muitas vezes nós temos visto esse texto dentro de palavra mais evangelística. É evangelística? Sim. Mas vamos entender, os irmãos vão entender o que eu quero dizer para vocês. Mateus 11, 28 a 30. Acompanhe aí o que o texto diz. Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que mais? Vamos juntos? E encontrareis descanso para vossas almas. Juntos? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, para a gente entender, nós precisamos ver um pouquinho do contexto dele. Ver o contexto dele é voltar um pouquinho mais nele. Não vou ler todos os versículos anteriores do contexto, vou só citar para vocês a partir do versículo 20. Jesus está denunciando ali 3 cidades chamadas Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Foram cidades que experimentaram grandes milagres de Jesus, mas que permaneceram incrédulas e permaneceram religiosas no seu comportamento e eram tão rigorosas no seu comportamento religioso que elas excluíram pessoas do seu convívio social porque elas se achavam boas demais. Então, é no meio desse contexto todo que Jesus vai fazer esse convite. Aí Jesus faz esse convite para todos, para os líderes religiosos e para aqueles que haviam sido excluídos daquele convívio social, e dizia para eles assim, para que eles pudessem ir a Ele para crescerem, desfrutarem dessa graça. Por isso Jesus diz: olha, venham a mim, porque o meu fardo não vai cansar vocês, não vai sobrecarregar ninguém. Ao contrário do fardo religioso que tem sido colocado sobre vocês, viu, é leve. Porque, meus queridos, o que Jesus estava querendo ali é trazer um confronto de entendimento para aqueles líderes religiosos e para aquelas pessoas, que o fardo da religião, ele não traz graça sobre as pessoas, ele traz desgaste, ele traz cansaço, porque a religião, o que ela faz? Ela engessa a pessoa de uma certa forma, que ela limita a pessoa de crescer. A religião, ela cria na pessoa uma atrofia tão grande que limita a pessoa de conhecimento. Tem um escritor que ele fala assim, que a religião, ela deixa a pessoa tão ignorante que cria um certo emburrecimento espiritual. Essa é a expressão que ele utiliza. Por que isso? Não é uma palavra ofensiva, não. Conhecimento do quê? Porque a pessoa não cresce, não evolui. Porque a pessoa fica limitada a vida inteira a cumprir rituais religiosos que são impostos por um líder que
ele quer que a pessoa siga aquilo que ele determina, mas não aquilo que a Bíblia define como padrão de vida para as pessoas. E impõe esses fardos pesados sobre as pessoas, de imposições religiosas sobre elas, e elas não conseguem avançar, evoluir na sua vida cristã. E essas pessoas não desenvolvem na sua fé. Na época de Jesus, as pessoas estavam se sentindo assim, cansadas porque aqueles líderes religiosos, aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles líderes ali estavam colocando fardos pesados, sobrecarregados sobre aquelas pessoas e posições religiosas para que elas pudessem carregar. Chega um momento que Jesus chega a denunciar realmente a respeito deles, colocar fardos pesados sobre eles, fardos que eles próprios líderes não queriam sequer tocar neles. Ele diz: olha, vocês colocam fardos sobre as pessoas que vocês não querem sequer tocar neles. Aí Jesus fala o seguinte: olha, vocês querem sobrecarregar as pessoas. Aí por isso que ele fala aqui nesse texto: vocês querem colocar fardos sobre eles, mas eu quero pegar esses fardos que vocês colocaram sobre eles e trazê-los sobre mim, para trazer alívio para essas pessoas, para que elas possam então ter uma vida leve. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu quero que elas tenham uma vida leve. Meus queridos, servir a Jesus tem que ser algo leve, não pode ser um fardo, não é uma escravidão. Jesus nos libertou da escravidão. Nós vivíamos na escravidão que, por causa do pecado, Jesus nos fez livres da escravidão para servir a Ele. Nós só vamos entender essa libertação, essa liberdade em Cristo Jesus, quando nós entendemos realmente o sentido dessa graça de Jesus que veio nos libertar do poder do pecado em nós. E nós só conseguimos entender isso em Jesus, porque a Bíblia nos ensina, em João 1,17, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus trouxe a graça, e Jesus veio ao mundo. E o texto e a Bíblia nos diz em Lucas 2,52 que quando Jesus veio ao mundo, ele crescia em sabedoria e estatura, crescia também em graça para com Deus e para com os homens. Jesus, então, desde o seu nascimento, é a expressão da graça de Deus para com os homens. Essa graça que vai se materializando a cada dia através da sua vida e vai se manifestando em todos os momentos para trazer a salvação a cada um de nós. Agora, meus irmãos, nós precisamos entender a graça em alguns sentidos importantes da nossa vida. Pelo menos dois significados aqui para a gente entender como viver, o que é crescer nessa graça. Nós temos dois significados da graça que nós podemos apresentar para os irmãos aqui nessa pequena parcela disso para a gente entender. Nós temos dois significados, a chamada graça comum e a graça salvadora. O que é graça comum? Graça comum é aquilo que todo mundo recebe de vida de Deus. A Bíblia diz que sol e chuva vem para quem? É para todos, justos e injustos. Deus manda a sol, a chuva, o alimento, o ar que nós respiramos, a água, a comida, aquilo que nós temos é graça, é algo dado por Deus. Todo mundo recebe isso. Isso é chamada graça comum. Deus dá isso para todo mundo. Agora, a graça salvadora, ela é dada somente para aquele que crê, aquele que recebe Jesus como Salvador e Senhor, aqueles que pela fé entregaram a sua vida para Jesus Cristo. Então, por isso que Paulo diz que pela graça
sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa então é a graça salvadora. Então, quando nós olhamos para a palavra graça, nós entendemos a graça como um favor de Deus por nós, algo que nós recebemos como um favor que Deus fez por nós, sem que nós mereçamos. O problema é que às vezes as pessoas elas acham que a graça é uma troca. Ela pode ser um favor, uma troca, no que diz respeito a algumas questões humanas, no que diz respeito à ação de Deus, não. É uma ação individual de Deus em nosso favor. O favor de Deus por nós, que nos trouxe vida e vida abundante, que veio da parte de Deus para cada um de nós. Meus irmãos, entender essa graça significa o seguinte: o problema é que muitas vezes as pessoas procuram entendimento errado da graça e pensam o seguinte: pelo fato da graça ser uma realidade da minha vida, eu já estou salvo mesmo, não importa o que eu faça, eu posso fazer o que eu quiser, eu já estou salvo e não vou perder a minha salvação, então eu posso fazer todas as coisas erradas e eu estou salvo do mesmo jeito. Não é isso que significa graça. Graça não é permissão para você pecar. Graça é manifestação de Deus para trazer salvação a todos nós. Graça é manifestação de Jesus através da sua obra salvadora, redentora na cruz, morrendo por cada um de nós para nos trazer a salvação. Nós não podemos baratear essa graça a ponto de achar que nós podemos fazer todas as coisas que o mundo faz, pelo fato de acharmos que por causa da graça nós somos autorizados a pecar, por causa dessa graça manifesta a cada um de nós. Precisamos entender isso. Sabe por quê, meus queridos? Porque se essa graça fosse algo tão simples dessa forma, Pedro não precisava ter tido entendimento quando no momento quando ele negou Jesus. Ele queria que Jesus era o Senhor Salvador, mas quando Pedro ele reconhece o seu pecado, reconhece aquilo que ele havia feito com Jesus, a sua negação de Jesus, a Bíblia diz que Pedro ele chora amargamente e se angustia por causa da sua negação, e mais tarde Pedro vai dizer assim na 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Ou seja, Pedro vai entender que a graça é algo muito maior, e a graça proporcionou a ele uma restauração da sua vida caída, mesmo resgatado pelo Senhor, e agora vivendo um novo padrão da sua vida diante do Senhor. E agora resgatado, caiu sim, negou sim ao Senhor, mas foi resgatado pelo poder de Jesus. Então, meus irmãos, a graça nos restaura, a graça nos resgata para vivermos com o Senhor e para mudarmos a nossa história, como Pedro aprendeu e mudou então a sua vida com o Senhor. Mas nós temos que ir um pouco mais para frente aqui por causa do tempo. Em outra ocasião a gente aprofunda a questão dessa doutrina da graça, que é algo assim tremendo para a gente aprofundar, mas hoje não dá tempo. Então nós precisamos então entender que com Jesus nós aprendemos a crescer na graça e aprendemos a crescer também no conhecimento. Crescer no conhecimento. Conhecimento, meus irmãos, é algo realmente muito importante para nós, é algo muito produtivo para a nossa vida. Pedro fala aqui que nós precisamos crescer também no conhecimento de Jesus. Ele estava falando aqui do conhecimento da personalidade de Jesus Cristo.
daquilo que Ele é e daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Conhecer o que Jesus fez por nós, o poder da cruz por cada um de nós. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Preste bastante atenção a esse texto. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, Ele a nós virá como a chuva será o dia que rega a terra. Meus queridos, conhecer o Senhor é um processo da nossa vida. Veja que o profeta está dizendo que o conhecimento do Senhor não é algo que você ouve e acabou. Ele está dizendo o seguinte: conheçamos e prossigamos. Conhecer a Deus é um processo contínuo na nossa vida, é diário, todos os dias. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor, o crescimento se dá todos os dias da nossa vida. Somente esse tipo de conhecimento do Senhor pode nos encher de fé, pode nos encher de amor, pode nos encher de graça, pode nos fazer conhecer o caráter de Cristo, pode nos fazer conhecer os frutos do Espírito, pode nos fazer realmente crescer a cada dia na nossa vida. Paulo deixa isso muito claro nas cartas as quais ele escreve sobre a necessidade que nós temos de crescer nesse conhecimento do Senhor. Meus queridos, vamos entender uma coisa muito importante aqui, que graça e conhecimento estão sempre interligados. Graça e conhecimento estão sempre interligados. Sabe por quê? Porque quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu conheço a personalidade de Jesus, mais eu cresço na graça dele. Quanto mais eu me relaciono com Jesus, mais eu cresço na graça dele. E quanto mais eu cresço na graça de Jesus, mais eu quero me aprofundar no conhecimento de Jesus. Quero mais dele, muito mais de Jesus. Mas sabe o que acontece, meus queridos? As pessoas estão vivendo um tempo, esses novos tempos que nós estamos vivendo têm gerado um problema muito grave, onde surgiu-se uma nova geração de cristãos que a gente poderia, uma geração de cristãos desprometidos, usar outra palavra, não vou usar desprometidos, com Cristo de tal forma que criou-se uma cultura de não preciso de igreja, não preciso de congregar. Estava pensando essa semana em casa, estava lembrando de uma época, parecendo que eu falei sobre algo há pouco, eu estou se contradizendo, a questão do saudosismo. As pessoas, elas tinham aquele compromisso de vir com a família para a igreja. Hoje, as famílias não querem compromisso. Os pais vêm para a igreja e os filhos não querem compromisso mais, porque os próprios pais, não querem compromisso com Deus mais, nem com a igreja. Vivemos um tempo, meus queridos, onde a geração atual não está preocupada em congregar. Por que isso? Porque a Bíblia nos diz que chegaríamos ao tempo que seria o tempo da apostasia, a época da manifestação do anticristo, como período preparatório para a volta de Jesus, a manifestação do anticristo. Onde nessa apostasia as pessoas não gostariam mais, não queriam mais compromisso com Jesus. Isso geraria uma desobediência, onde o autor da carta aos Hebreus falava sobre isso, em Hebreus 10, 25, ele já desafiava os cristãos naquela época
dizendo o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes de admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então veja, meus queridos, o nível de responsabilidade com o congregar, isto se tornou um mal tão grande no pós-pandemia, tão grande, isso tem assustado a liderança evangélica no país inteiro, e alguns países fora na Europa, em lugares onde as igrejas não voltaram mais pós-pandemia, fecharam as portas. Regiões onde templos têm sido vendidos, transformados em bares, boates, porque as pessoas não voltaram a congregar. Nosso país, igrejas pequenas, hoje estão sobrevivendo ali com números mínimos de pessoas. Os lugares com 3, 4, 5 pessoas. Estava falando com a Edinha em casa que estava lendo o pensamento interno esses dias aí, falando o seguinte, que a fonte, você só sente a falta da água quando a fonte se seca. Mas o nosso dever é reagir antes para não deixar a fonte secar. Se nós não reagirmos, meus irmãos, como igreja, nós corremos o mesmo risco. Porque nós vivemos um tempo em que as pessoas estão vivendo no nosso meio, nossa igreja mesmo também. Nós olharmos hoje, nós aqui, os nossos familiares, quantos hoje estão dentro de casa ou não estão indo às igrejas? Ou quantos de nós estamos aqui que vamos um domingo e não fomos o outro, faltamos no domingo ou revezamos essa participação, poderíamos estar presentes? Ou quantos estão aqui hoje e na semana que vem já não estarão, como que ao nível de comprometimento das pessoas com a igreja? E as pessoas dizem: por que eu tenho que ir para a igreja? Eu vi essa semana, participei essa semana de uma conferência online que chama, título dela igreja mesmo, chamado, pronúncia eu não sei se é correto, old school, velha igreja, eles tratando sobre essa questão da igreja, resgate da igreja de Jesus. Um dos preletores internacionais, ele usou uma frase bem interessante. O tema da preleção dele era: filho de chocadeira ou filho de Deus? O que é filho de chocadeira? Sabe o que é isso? Hein? O que é filho de chocadeira? Aquele ovo, né, que põe na luz lá, ele brota, ele choca sozinho, né? Não tem uma mãe, né? Está dizendo o seguinte, que tem muita gente nas igrejas vivendo assim como filho de chocadeira, né? Não precisa de igreja, acha que não precisa de igreja, foi chocado na luz, né? Enquanto que os que estão frequentando, congregando, é porque realmente sabem que foi gerado por Deus, pelo Espírito Santo, por que vão na igreja. Os que não vão, a pessoa filho de chocadeira, acha que não precisam estar na igreja. Embora a comparação seja um pouco grotesca, mas tem um fundamento importante. Pessoas que acham que não precisam de comunhão com os irmãos, ou seja, eles não têm vínculo com a igreja, porque acham que não precisam nascer sem necessidade de congregar e estar com as pessoas. Meus irmãos, nós não podemos agir dessa maneira. Se nós não nos alimentarmos junto com os nossos irmãos, estarmos juntos para viver a vida de Cristo, nós não podemos crescer na graça e no conhecimento. Por isso que a cada dia que passa as pessoas estão mais felizes na sua fé, porque não congregam, não estamos juntas. Quando nós não congregamos, meus irmãos, nós estamos dizendo algumas coisas importantes, nós estamos sinalizando algumas coisas importantes. Primeiro, eu estou dizendo que eu não preciso da outra pessoa
e que a outra pessoa, que eu sou tão bom, que ela não precisa também de mim, não precisa dela, que eu sou autossuficiente, que eu consigo sobreviver espiritualmente sozinho, que eu tenho os meus dons, se eles precisarem de mim, que eles venham atrás de mim, eu sou melhor. Eu estou dizendo também que a obra salvadora de Jesus na cruz foi suficiente para mim, e que eu não preciso repartir isso com mais ninguém. Uma série de coisas que estão envolvidas, que eu estou sinalizando quando eu deixo de congregar, meus irmãos. Meus irmãos, se o culto que nós prestamos a Deus, se ele é a celebração da vitória de Cristo Jesus na cruz por nós, e nós deixamos de participar, sabe o que acontece? Nós estamos dizendo para Deus, não é para mim, pastor, para os irmãos da igreja, liderança, estamos dizendo para Deus que nós não nos importamos com aquilo que Ele fez na cruz por nós, por isso nós trocamos por qualquer coisa. Nós deixamos o culto para fazer coisas que nós achamos que é mais importante para nós do que o culto. Nós vamos fazer uma visita, nós vamos para um aniversário, nós vamos para um shopping, nós vamos para um passeio, o tempo está mais frio, o tempo está mais quente, tem uma preguiça, tem um futebol, tem um programa de televisão, tem uma dominguite, tem uma dor de cabeça que sara de uma hora para outra, para no domingo já está, na segunda-feira já sarou, e dessa forma que vai. Só no domingo que dá isso. Porque nós entendemos que a obra salvadora de Jesus na cruz não valeu nada. Só me levou para a igreja. Não me resgatou e não me levou a buscar. Então faz para mim. Por isso que eu não vou para a igreja. Então, eu só vou contar quando eu não tenho nada para fazer, então eu vou para a igreja. Por isso que eu troco qualquer coisa. É isso que eu estou dizendo para Deus que eu não vai ser. Porque igreja, meu irmão, é importante. Porque Jesus estabeleceu para isso. Se não fosse importante, Ele não teria estabelecido. Ele disse: Ele ficaria a minha igreja. Se Ele não fosse necessária, Ele não estaria estabelecido. Ele não estaria estabelecido o dia, primeiro dia da semana, os irmãos se reuniram ali no templo para adorar a Deus, estavam ali reunidos proclamando o nome do Senhor. A igreja pelo século ensinou como reunir, como congregar. Se não fosse necessária, não teria sido estabelecida. Então, meus queridos irmãos, quando nós não crescemos na graça e no conhecimento, nós deixamos de cumprir esse privilégio. Não é fardo, meus irmãos, não é peso. Não, isso não é fardo, não. Isso se torna prazer. Vê o Atos 2:47. As pessoas fazem isso por prazer. Eu vou ler aqui só para a gente concluir. Tem umas outras coisas para dizer. Não vou acrescentar muito mais coisas aqui para os irmãos. Não. Só ler esse texto e ler mais um outro para a gente concluir. Atos 2:47. E veja aí o que acontecia na igreja cristã, lá no primeiro século, o prazer que eles tinham, a alegria que havia no coração daqueles irmãos. Veja aqui, olha, versículo 46 e 47, perseverando unânimes, todos os dias do templo. Veja, estavam no templo, todos os dias, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria. Faziam isso com alegria, não era fardo, não era obrigação, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias apresentavam o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Havia alegria em fazer isso, não era obrigação. Falta, meus queridos irmãos, exatamente nós desejarmos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quando você cresce na graça e no conhecimento do Senhor, você abre mão de qualquer coisa por amor a Jesus, a sua obra, a sua igreja,
para proclamar o amor de Jesus para as pessoas. Eu quero concluir com você nesta noite, lendo Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Paulo fala sobre sobre o seu desejo em conhecer ainda mais o Senhor. Ele já tinha conhecido o Senhor. Paulo vai falar sobre como ele queria conhecer o Senhor. Eu espero que seja o seu desejo nesta noite. Que você saia daqui com o seu desejo de conhecer mais o Senhor, conhecer a graça do Senhor, ter o conhecimento do Senhor, crescer o conhecimento do Senhor como Jesus nos ensina. Que você adquire esse hábito de crescer na graça, o conhecimento do Senhor, assim como nós aprendemos nesta noite. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, depois nós oramos, encerrando o nosso culto desta noite. Ou melhor, para a gente dar sequência ao culto desta noite, depois nós encerramos o culto. Mas, o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Preste bem atenção no que você está lendo. E na verdade tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que já fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, porque todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isto mesmo. Se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, sintamos o mesmo. Sejam também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Senhor, nós temos a Tua palavra, que nos ensina como devemos andar, viver, e queremos, Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que esta palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que ela possa penetrar no nosso coração e trazer, Deus, transformação para a nossa vida, Pai. Deus, que nós possamos sair daqui hoje transformados, e para transformar e para testemunhar as pessoas quanto elas precisam também mudar as suas vidas, como nós também precisamos mudá-las, Pai. Tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor, que nós nos afastemos dessas coisas e nos afastam de Ti, Pai. Que o Senhor nos dê a graça de entendermos a Tua palavra e vivê-la integralmente todo dia da nossa vida, Pai. Nos leve em paz quando formos embora para nossas casas, e que o Senhor nos faça lembrar da Tua palavra todo dia, e que nós possamos viver intensamente e com alegria na presença do Senhor. Faz-nos, ó Deus, prosseguir na nossa fé, nossa caminhada, para que o Senhor seja glorificado em tudo quando fizermos em nosso dia a dia. Em nome de Jesus, nós vamos agradecidos. Amém. Estou sozinho aqui hoje? Amém? Amém. Acho que depois a gente fala umas coisas mais pesadas, o pessoal tem até medo de falar amém, né? Medo das consequências do amém, não é isso? Deus abençoe, meus queridos. Mas são palavras quantas
ser parecer um pouquinho mais pesado, mas são isso com amor, porque eu quero ver o melhor de vocês, tá bom? Nunca o pior, sempre ver o melhor e o crescimento de todos, tá bom? Meus queridos, vamos louvar ao Senhor, enquanto isso os irmãos irão dedicar a Deus seus dízimos e suas ofertas, tá bom? Então vamos dar aos irmãos para fazer isso, e depois o pastor Paulo Márcio vai dar uma palavra aqui a respeito do nosso encontro de ontem à noite. Depois o Maurício vai usar o poder de síntese também, que é peculiar dele, né, Maurício? Para nos ajudar. Depois de quase um mês de ausência, ele vai nos lembrar de algumas coisas também. E depois nós vamos encerrar, tá bom? Só mais uns minutinhos, tá bom, irmão? Enquanto cantamos essa música, oferta de amor, os irmãos têm seus dízimos e ofertas, sintam-se à vontade de estarem aqui à frente, contando das outras lados. Vem